Shalom, queridos, Deus abençoe a vida de vocês. Passando aqui por um capítulo abençoadíssimo, que é Efésios, capítulo 4, tá? Para a gente entender ali o contexto daquilo que está sendo escrito, vou relembrar a vocês o capítulo 2. Capítulo 2, Paulo está falando para os gentios, né, que agora eles fazem parte de uma família, família de Deus. Nós já discutimos que essa família, ela tem as suas bases judaicas, né? No mundo antigo não havia condição dos gentios serem a base de uma família, porque eles tinham as doutrinas, os pensamentos completamente pagãos, tá? Não é como os dias de hoje, que o gentio tem uma base sólida dentro do cristianismo, tá? A gente não pode pensar com os olhos de hoje, temos que pensar com os olhos do passado. Tá? Hoje nós temos boas igrejas com boas doutrinas, pessoas que têm pregado um evangelho puro. A gente tem também pessoas que infelizmente ainda estão iludibriadas por doutrinas humanas, né? Isso faz parte. A gente também, né? Se a gente for olhar para dentro da gente sempre vai encontrar também uma, duas, três, quatro, depende de cada pessoa, mas sempre tem ali alguma coisa de doutrina do ser humano, algo que a gente faz porque a gente acredita que tem que ser feito, mas que não tem base muitas das vezes bíblica. Bom, o capítulo 3, Paulo fala ali sobre o grande plano, né? O plano secreto de Deus ter trazido os gentios para dentro desta família. E o capítulo 4 nós partimos deste momento, tá? Então Paulo continua falando com os gentios, né? E o interessante é que ele começa o primeiro versículo assim, ó: portanto, como prisioneiro unido ao Senhor, rogo-lhes que vivam de forma digna do chamado com o qual foram chamados. Então Paulo, ele tá vou botar a câmera aqui mais à minha frente. Paulo, ele tá agora convocando o gentio a viver uma forma diferente. Por quê? Por tudo aquilo que Deus fez por ele. Tudo aquilo que Paulo deixa explícito para a gente do capítulo 1 até o capítulo 3, né? E aí, por conta disso, de toda essa bondade, de toda essa graça que Deus tem dado ao gentio, ele espera que aquilo que está escrito entre o capítulo 4 e o capítulo 6, finalizando a carta, sejam realizado. E aí ele sintetiza isso, ele resume isso logo no primeiro versículo, dizendo: vivam de forma digna do chamado do qual vocês foram chamados. Então, é um convite de Paulo aos gentios a uma renovação de mente, uma renovação de vida. Ah, Juliano, mas isso pode ser aplicado somente ao gentio? Não pode ser aplicado ao judeu? Claro que pode ser aplicado ao judeu. Pode ser aplicado a qualquer um que tem uma vida fora dos padrões de Deus e que está sendo convidado pelo chamado da graça a ter uma vida digna, uma vida correta, tá? E aí ele vai começar a liberar alguns mandamentos, né? Alguma sequência de mandamentos, tá? Entre o versículo 2 aqui e o versículo 6, tá? Então, o que ele vai dizer? O primeiro mandamento de todos: é preciso ter unidade. É necessário ter união. Jesus falou lá, João, capítulo 17, ele fala: vocês têm que ser um, para que o mundo creia que o Pai me enviou. Então, a unidade, ela é a base. Ela é a base da construção do corpo do Messias, tá? Então, esse é a primeira situação. E aí, logo depois, seguindo ali do versículo 4, 6 para frente, né, 2, na verdade, versículo 2 para frente, nós vamos ter ali algumas orientações de como nós devemos nos comportar para manter esse tipo de unidade, de união. No meio ali, mais ou menos entre o versículo 4 e o versículo 6, ele vai aí fazer uma revisão, né, do que é essa unidade, né? E aí ele termina avançando até o versículo 13, né, como Jesus promove essa unidade. E ele vai falar sobre a doação, né, de dons que vão auxiliar nessa unidade da igreja. Nós já vamos falar sobre isso, porque já é um dos grandes problemas que a gente tem dentro da igreja hoje, tá?
O versículo 4 até o versículo 6, há um corpo e um espírito, como há uma esperança para a qual vocês foram chamados, há um só Senhor, uma confiança, uma imersão, um Deus, um Pai de todos que rege todos e atua por meio de todos e está em todos. Isso provavelmente é um pedacinho de um hino, tá? Não é tão diferente quanto dos dias de hoje. Antigamente, quando os crentes se reuniam, eles cantavam salmos, eles cantavam louvores, tá? E o Novo Testamento está cheio de fragmentos, de pequenos hinos. Mas eu gosto muito, assim, quando parei para ler, nossa, há um corpo, né? A igreja, há um espírito, só há um espírito, que na minha concepção é o Espírito de Deus, que é o mesmo Espírito Santo, tá? A igreja às vezes separa Espírito Santo é um espírito e Deus é outro, tá? E eles se formam em um. Eu particularmente acredito que o Espírito é um, tá? Há uma esperança, que é a ressurreição, para a qual nós fomos o quê? Chamados. Há um só Senhor, Jesus Cristo. Há uma fé, há um batismo, há um Deus, Pai de todos, que rege todos, que atua por meio de todos e está em todos. Então, isso para mim, sim, dá uma visão muito interessante, sabe? Porque são doutrinas que estão se perdendo hoje, sabe? Às vezes a gente fica discutindo, Trindade, não sei das quantas. Gente, tá aí, tá escrito pra gente, tá? Bom, e aí ele diz assim, né? Entretanto, cada um de nós recebeu graça conforme a medida generosa do Messias. Essa é a razão pelo qual se diz. Aí ele vai citar aqui um salmo, né? O Salmo 68. Depois que ele subiu às alturas, levou o cativo ao cativeiro e deu presentes à humanidade, tá? E aí, o versículo 9 diz, o que a expressão ele subiu pode significar, senão que ele também havia descido inicialmente a parte inferior da terra. Gente, descer a parte inferior da terra, muita gente vai interpretar como descer ao Sheol, tá? Não é o inferno, é o Sheol, que é o lugar dos mortos, tá? O inferno ainda não foi inaugurado, tá? Só que eu, particularmente, não gosto muito dessa interpretação, tá? Eu prefiro interpretar que o Messias é algo que existe antes da criação do mundo, tá? Existem 7 coisas que são pré-criação do mundo, antes da criação do mundo. Uma delas é o Messias, tá? E aí ele se faz carne, ele vem, a palavra de Deus, né, que estava lá com Deus, ela vem aqui à Terra, ela vem para a humanidade, né? Depois essa palavra ela é morta e ressurreta, né? Esse morto entre aspas não foi dizer que Jesus não morreu não, tá? É porque eu quis enfatizar a ressurreição. Jesus morreu, tá? E depois ressuscitou. Senão não haveria ressurreição, né? Só ressuscita quem está morto. E aí ele sobe. Então quando ele desce, para mim, ele desce aqui na terra, aqui aonde a gente está. E quando ele sobe lá, vai lá em cima do céu, ou seja, ele vai até aonde está a presença do próprio Deus, do Pai de Jesus Cristo, né? E tudo isso ele faz para garantir, né, que nós vamos ser ressurretos, para que haja perdão do nosso pecado e para que o Espírito Santo haja nas nossas vidas como está agindo neste momento, tá? Então vamos seguindo no texto aqui. Muito bem. E aí, para mim, aqui está um dos grandes problemas da igreja, porque Paulo está falando aí sobre unidade. E aí ele explica que dentro da unidade, uma das formas que Deus escolheu para manter a unidade do seu corpo foi a utilização de alguns dons que foram dados no decorrer da história. Então, quais são os dons aqui que foram dados, os presentes que foram dados? O dom para ser pastor, o dom para ser mestre, o dom para ser profeta, o dom para ser apóstolo, o dom para ser evangelista, tá? Então, esses elementos eles são de extrema importância. Há uma ambiguidade no grego
aonde se pode entender que pastor e mestre é a mesma coisa, tá? Só que quando a gente vai analisar separadamente, pastor e mestre, eles têm elementos que vão se sobrepor, elementos que vão ser igual para os dois, mas ao mesmo tempo eles têm coisas que são muito distintas. Então eu, particularmente, Juliano, prefiro separar pastor de mestre, tá? Então, vamos elencar isso daí, né? Quem são os emissários, os apóstolos? Os apóstolos são as pessoas que abrem congregação. São aquelas pessoas que vêm ali, abrem uma congregação, fortalecem aquela congregação, a congregação começou a andar, ele vai, abre outra, ele vai, abre outra. E eu não estou dizendo que ele está abrindo de várias, eu deixei de ser batista, fui metodista, de metodista fui ser assembleiano. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de que ele vai, abre uma igreja, fortalece e ele segue para abrir uma outra, mas ele permanece suprindo espiritualmente aquela igreja, tá? É como Paulo, por exemplo. Paulo era um apóstolo. Paulo ele foi ali para Coríntios, abriu a igreja ali, daqui a pouco ele fundou outra igreja, e assim ele vai indo, andando e fundando igrejas, mas todas elas estão ligadas ao seu ensino, todas elas estão ligadas todas elas fazem parte da sua base espiritual. Na verdade, o apóstolo faz parte da base espiritual dessas igrejas, tá? Profeta é quem fala a palavra de Deus, é quem traz algo de Deus para a terra, né? Faz essa ligação. Evangelistas ou proclamadores das boas novas é aquela pessoa que ela prega, ela comunica as boas novas para alguém, né? E não é de forma litúrgica, não é de forma como num culto, como um pastor lá na frente no púlpito com o microfone. Ele é aqui no pé do ouvido mesmo, e aí Deus usa ele, o Espírito Santo convence aquela pessoa ela vai se arrepender dos pecados dela e aí ela vai para a igreja para ser cuidada pelo pastor. Então, a função do pastor, ele é a função de discipular tanto a pessoa nova que está chegando na casa de Deus, quanto as pessoas antigas, as velhas de igreja também. Aconselhamento faz parte do portfólio, vamos dizer assim, de funções de um pastor, e o cuidado. É o pastor que tem que ir lá visitar na casa, saber como é que estão as coisas. Isso é função do pastor. Já a função do mestre, que eu particularmente acho que é o meu chamado, pode até não ser, você pode até rir e falar assim, poxa, ele tá aí falando meia hora, não aprendi nada com ele, ele está dizendo que ele é mestre, tá? Não é mestre no sentido orgulhoso da palavra, de eu sou um mestre, eu sou o doutor do ensinamento, não é isso, tá? Mas o mestre é aquele que comunica uma verdade bíblica e aplica aquela verdade bíblica, tá? Então os mestres têm a sua função, elas são muito importantes. É claro que, se você for pegar o texto lá de Jeremias 31, você vai ver lá que é o texto da Nova Aliança, né? Pega o capítulo todo de 31 para não ficar fora de contexto, e você vai ver que lá vai estar escrito o seguinte: não ensinarão mais uns aos outros, dizendo, conheça Adonai, porque todos me conhecerão. Isso, gente, não ocorreu ainda 100%, está ocorrendo, está em processo, tá? Então, enquanto esse andamento dessa promessa não se conclui totalmente, que será quando Jesus Cristo voltar, nós ainda precisamos dos mestres, os mestres ainda precisam estar trabalhando, né? E a função de todos eles é até que todos cheguem à unidade, tá? Implicada na fé, no Filho de Deus, né? No conhecimento do Filho de Deus. Então, queridos, esse é um problema da igreja, porque, por exemplo, vou dar o meu exemplo. Eu me destaquei dentro da igreja, né? Comecei a fazer a obra e me destaquei. Automaticamente, qual foi o cargo que eu fui ungido? Pastor. E eu não tenho nem cacuete de pastor. Não tenho. Pastor aqui em casa é minha esposa. É quem cuida, é quem aconselha, né? Eu participo e aprendo com ela, mas não acredito que tenha sido a missão que Deus me deu. Entendeu? Então, às vezes, isso é ruim, porque a gente fica meio frustrado às vezes. Poxa vida, eu queria
eu estou vendo aquela pessoa numa situação, eu queria poder fazer mais, mas eu não consigo, porque não está dentro de mim. Não é porque eu não ame, porque eu estou sofrendo por aquela pessoa, mas eu fico às vezes muito travado. Enquanto para minha esposa é super natural. Ela automaticamente ela já está ali cuidando das feridas, cuidando de tudo, entendeu? Então, esta união dentro da igreja talvez esteja tão ruim, tão complicado, porque não estão deixando mais que as pessoas exerçam as profecias, exerçam a função de evangelista, em vez de ficar jogando responsabilidade de pastor para cima de todo mundo. Essa unidade está se desgastando. Isso é muito ruim. Cada um tem a sua função. O texto diz aqui que, olha só, eu vou ver se eu pego aqui certinho, ó. Segundo parágrafo. Ó. Em vez disso, falando a verdade em amor, cresceremos em todo o aspecto em direção àquele que é o cabeça, o Messias. Sob seu controle, o corpo todo é ajustado e mantido junto pelo suporte de todas as juntas, cada parte trabalhando para cumprir sua função. Esta é a forma pelo qual o corpo cresce e edifica a si mesmo em amor. Então cada um tem que fazer a sua parte, gente. Não é centralizar o poder em apenas uma pessoa e achar que aquela pessoa é o suprassumo do amor. Não está certo isso. Está errado. A gente precisa responder. Então, por exemplo, não sei se meu irmão Alcemi vai assistir esse vídeo, mas meu irmão Alcemi é um excelente evangelista. Deus usa ele em profecia também. Então, dentro da igreja, quem faz o evangelismo é ele. Eu não sou um excelente evangelista. Tenho meus momentos, quando às vezes Deus nos usa em outras situações, tá? Não significa que você vai ser mestre e vai ficar restrito em ser mestre. Não, Deus usa. Deus me usa como pastor, Deus me usa como levita, Deus me usa como Ele quiser, tá? Mas o evangelista, dentro hoje das pessoas que caminham próximo da gente, é o irmão Alcemi. Meu irmão Carlos é um excelente intercessor. Meu Deus, eu adoro no sentido de gostar, não de adorar, mas de orar quando ele está presente. Porque ele é um excelente intercessor. A gente sente, a gente é direcionado na oração. Isso é maravilhoso, gente, isso é maravilhoso. Entendeu? Eu tenho hoje o David, que é o levita, que tem chamado para a palavra também, mas hoje exerce como levita. Então, assim, minha esposa, pastora maravilhosa, mas assim, a gente vai caminhando, tá? Então, a gente precisa andar. E a gente tem que ter cuidado com os ventos de doutrina. Por isso que é maravilhoso, gente. Porque, por exemplo, eu tô como mestre, aí eu venho e falo alguma coisa, mas alguma coisa que às vezes saiu de mim, não saiu do Espírito Santo, não foi o Espírito Santo que me deu aquilo, sabe? Aí vem o profeta, é usado por Deus para falar, olha, cuidado com o que tu está ensinando. Leia isso. Lembre-se daquilo que está escrito em tal lugar. Aí eu paro, vou ler e falo, rapaz, estou fazendo besteira aqui. Aí pronto, o corpo está ajustado de novo. O profeta trouxe o mestre para perto. O pastor trouxe o evangelista para perto. É assim que funciona, gente. É assim que vai andando, tá? E a gente precisa ter muito cuidado, porque o que acontece? No século que a gente está hoje, o mundo do jeito que a gente está, gente, os pensamentos mundanos, eles são muito, muito, muito contrários aos pensamentos bíblicos, tá? Então, a gente vive num vento de doutrina o tempo inteiro, tá? E algumas pessoas não aceitam bem aquilo que a gente vai dizer, porque essas pessoas estão com o padrão do mundo na cabeça, não com o padrão bíblico na cabeça, tá?
E quando a gente começa a dar muita atenção para o padrão mundano, automaticamente a gente cria uma resistência à vontade de Deus, né? E a própria palavra aqui vai nos dizer no versículo 18, olha só. Ó, a inteligência deles foi envolta em trevas e foram alienados da vida de Deus por causa da ignorância que há neles, em virtude da resistência à vontade divina. Então, o que isso significa? O mundo, às vezes, o padrão do mundo faz com que a gente tenha nossa inteligência suprimida. O mundo vai fomentar em nós uma ignorância e isso vai causar uma resistência à vontade de Deus. Então, a busca da verdade na palavra ela é essencial. E esses 5 camaradas aí vão te ajudar nisso. Profeta, evangelista, pastor, mestre e apóstolo. Tá? Esses 5 vão te ajudar. Bom, a gente finaliza esse vídeo, né, falando aí sobre o Espírito Santo de Deus, que está no versículo 30, né? Diz assim, ó, não causem tristeza ao Espírito Santo de Deus, ao Ruach HaKodesh de Deus, porque ele os marcou como sua propriedade até o dia da redenção final. E aí ele vai falar, livrem-se de toda amargura, rancor, ira, agressividade, calúnia, além de toda a maldade. Tá? Além disso, no decorrer do texto aqui, ele vai falando para o gentio, lembra, gente? Ele está falando para o gentio. Ele vai falando, olha, agora que vocês estão com Cristo, vocês não devem mais viver como pagãos, com sua forma inútil de pensar. Aí ele fala, a inteligência deles foi envolta em trevas e foram alienados da vida de Deus por causa da ignorância que há neles em virtude da resistência à vontade divina. Eles perderam toda a sensibilidade e se entregaram à sensualidade, praticando todo tipo de impureza, sempre prontos para mais. Todavia, esta não é a lição aprendida do Messias. Se vocês realmente lhe tiverem dado ouvidos e se foram instruídos a seu respeito, então terão aprendido que o que está em Jesus é verdade. Por isso, no que concerne ao antigo estilo de vida de vocês, dispam-se da velha natureza, porque ela está totalmente apodrecida por seus desejos enganosos. Deixem seu espírito e mente serem renovados e se revistam da nova natureza criada para a piedade, que expressa em si mesma a justiça e a santidade proveniente da verdade. E aí ele vai exortar, né? Fale a verdade para o próximo, né? Que é algo que está escrito em Zacarias, por exemplo, Zacarias no capítulo 8. Irem-se, mas não pequem, está lá em Salmo, no capítulo 4, versículo 4 ou 5, dependendo da sua Bíblia. Então, Paulo está agora instruindo ao gentio como ele deve viver. E aí ele fala aqui sobre verdade, ele fala aqui sobre deixar a imoralidade sexual, sobre deixar de roubar, né? Viver honestamente. Ele vai dando algumas orientações. E aí no capítulo 5, que nós já vamos ver num próximo vídeo, Paulo vai começar também a falar agora sobre alguns aspectos, né, que nós podemos até chamar de assimétricos, ou seja, que eles não têm simetria, não são iguais, tá? Na questão do marido e da mulher, do pai e do filho, do escravo e do seu senhor, a gente vai discutir sobre isso no próximo capítulo. Deus abençoe sua vida. Shalom.